Fala, brotos, tudo bem com vocês? No nosso Minutos de Sabedoria Bíblica de hoje, nós vamos falar de Provérbios 26, do versículo 1 ao versículo 12. Hoje, a nossa leitura bíblica, ela fala muito sobre como lidar com um tolo e como você, entre aspas, gastar a sua sabedoria. Isso significa você aplicar a sua sabedoria para as pessoas certas, para as pessoas corretas, porque no final das contas, esses versículos eles nos mostram aqui o quão importante é você falar e tentar ensinar uma pessoa que realmente faz sentido, porque muitas vezes palavras sábias na boca de quem não sabe exercer esse conhecimento, não sabe aplicar esse conhecimento na prática, pode ser mais prejudicial do que benéfico. Então, vamos lá. Versículo 1. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Isso aqui já nos mostra um contexto bem interessante, que é o seguinte: quando você honra alguém, quando você elogia, que você coloca numa posição mais elevada alguém que não sabe lidar com aquilo, que é como eles chamam aqui nos versículos bíblicos de tolo, essa pessoa ela não vai saber lidar com isso. E isso pode ser muito mais danoso para o ambiente onde você está, para as pessoas ao redor dessa pessoa que foi honrada e para ela mesma, no final das contas, do que você não ter honrado ela. Versículo 2 nos diz: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Isso aqui é um pouco sobre aquilo que a Bíblia também fala em outro versículo, não me lembro qual nesse momento, que é: a maldição sem causa não prospera. É mais ou menos isso. Se você tenta amaldiçoar um justo, alguém que não tem a procedência dessa maldição, isso não vai acontecer. É como aqui os pássaros em fuga. É difícil de você acertar, não vai. Então não adianta você tentar amaldiçoar, você tentar caçoar de alguém que é justo, alguém que não merece esse tal julgamento sobre ela. Isso não vai acontecer, por mais que se tente. Versículo 3. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Se a gente olhar de forma um pouco mais analítica esse versículo, o que ele nos mostra? São os instrumentos de correção para cada um dos animais, aquilo que doma esses animais, aquilo que coloca esses animais num prumo, na direção que ele deve seguir ou a serviço de. Consequentemente, ele diz: a vara é para as costas do tolo. Então, o tolo, se ele não for corrigido, se ele não for ali redeado, ele vai continuar na sua tolice, na imensidão dos seus erros. E isso pode gerar problemas. Então, precisa freá-lo. É isso que esses versículos nos mostram. Versículo 4. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Tem até um ditado popular atual que diz que quando você responde a uma pessoa mal educada, a uma pessoa grosseira, com o mesmo nível de grosseria, com o mesmo nível de falta de educação, você está se igualando a ela. É mais ou menos o que esse versículo quer nos dizer. Se um insensato que fala com soberba, que fala mentiras, que fala palavras duras, se reporta a você de alguma forma assim, e você o retribui, o responde de igual forma, você está se rebaixando ao nível dele. Você fez com que a loucura, a insensatez, a tolice dele tomasse você também. Então, pare, pense, responda da maneira correta,
E até o que o próximo versículo nos mostra aqui é... Responda para ele mostrando o quão insensato, o quão tolo ele tem sido, mas de forma educada, polida, para que essa pessoa se ponha no seu lugar e ela enxergue que aquilo que ela está tentando fazer é, no final das contas, pior, é ruim e não é completamente o contrário daquilo que ela pensa. Versículo 5. Responda ao insensato com a sua insensatez, como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então, é isso. Muitas pessoas saem falando e vomitando palavras ao vento, palavras erradas, que se julgam sábias e de forma completamente desregrada e desregulada. Mas a Bíblia nos mostra que se você não coloca essa pessoa no lugar dela de forma sábia, ela vai sempre continuar achando que ela é realmente sábia e vai seguir nesse caminho tolo. Versículo 6. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagem pelas mãos do tolo. O que a Bíblia nos mostra nesse versículo? Que antes de você confiar algo a alguém, seja uma mensagem, seja um trabalho, seja algo importante, teste essa pessoa. Valide essa pessoa. Tenha certeza de quem ela é, daquilo que ela faz, do caráter dessa pessoa. Porque no final das contas, você colocar alguém num cargo de confiança, com uma tarefa importante, com um recado, até às vezes você abre o seu coração para alguém que age assim, que tem a tolice, que é boca aberta ou não vai saber exercer aquilo. Você pode derrubar um prédio, você pode se colocar em vergonha porque essa pessoa te expôs, você pode ter ali condições bem adversas. É como você entregar um carro na mão de uma criança. Por mais que ela se mostre ali capaz para conseguir dirigir, ela não tem maturidade, ela não é responsável pelos seus atos e ela não tem habilitação. Consequentemente, qualquer coisa que aconteça vai recair contra você. Então, isso já nos mostra, a Bíblia já nos abre os olhos para esse tipo de coisa. Versículo 7. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Isso aqui é mais ou menos o seguinte: quando você passa a sabedoria para alguém, porque o provérbio, assim como eu já falei no nosso vídeo anterior, o livro de provérbios é um livro de sabedoria, que era passado de pai para filho, que os reis, na maioria das vezes, escreviam para ensinar o seu povo, para ensinar o próximo ali. E esse versículo quer nos mostrar que é o seguinte: você pode até tentar colocar um versículo de sabedoria para alguém que é tolo, é insensato, é uma pessoa ignorante, mas isso só vai servir para você perder seu tempo. Porque aqui diz: como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. O coxo aqui na Bíblia, é aquela pessoa que ela não consegue firmar os seus pés. Ela tem os pés vacilantes. Então, isso nos mostra que não necessariamente você ter as pernas significa que você pode usá-las. Esse contexto aqui do coxo. E você tentar colocar a palavra de sabedoria em uma pessoa vacilante é inútil. É como você tentar guardar água num saco furado. É como você tentar ligar um carro sem combustível. Não vai. Versículo 8. Como amarrar uma pedra
Na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. A atiradeira era como se fosse a arma daquele tempo. E o amarrar é você tornar essa arma inútil. E no final das contas você pode até, inclusive, colocar a vida do próprio guerreiro que está com essa arma em risco. Então aqui o versículo nos mostra que você tentar honrar alguém que não é digno dessa honra, que é uma pessoa que não sabe lidar com isso, é você, no final das contas, colocar a sua própria vida em risco. É você colocar tudo aquilo ao seu redor em risco. Então, saiba quem você vai honrar. Saiba quem você vai abrir o seu coração. Saiba quem você vai realmente dignificar e colocar numa posição elevada. O versículo 9 nos diz: como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Mais uma vez, mais um versículo. A Bíblia nos mostrando que você tentar colocar a sabedoria para uma pessoa insensata é como você colocar algo que pode ferir alguém na mão de um bêbado. O bêbado, nesse caso aqui, ele tem a conotação, a analogia de alguém que já está inconsciente, que está vacilante, que anda errante e que se ela tem alguma coisa que pode ferir ali os espinhos, ela pode tropeçar em cima de alguém, machucar essa pessoa, pode machucar a si própria. Então, você tentar colocar algo de sabedoria na cabeça de alguém que não sabe lidar com isso, é você, no final das contas, mais uma vez, colocar a vida de outras pessoas em risco, porque ela pode tentar repassar isso de forma errada e a própria pessoa, por ter uma interpretação completamente errante. Versículo 10. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo, ou o primeiro que passa. Mais uma vez, esse versículo está nos mostrando o quão importante é você testar as pessoas antes de confiar algo na mão delas. Porque assim, o arqueiro que atira ao acaso é uma pessoa armada, é uma pessoa que pode executar algo ali que representa arrisca alguém. A pessoa atirando ao acaso, ela pode atingir um inocente, ela pode atingir um animal, uma criança, alguém que esteja passando. Então, você simplesmente contratar, trazer para perto e confiar algo na mão de quem você não sabe quem é efetivamente quem é, ou uma pessoa tola, é literalmente isso. Você colocar uma arma, algo que pode ferir a você e a outros, na mão de quem não merecia tal confiança. Versículo 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Isso aqui é uma coisa interessante. Por mais que os cães eles sejam muito inteligentes, eles não têm o mesmo senso que nós. Então, eles vão vomitar, como diz aqui na Bíblia, mas em seguida eles vão se atrair pelo próprio fedor daquilo e vão se alimentar daquilo novamente, mesmo que nós humanos saibamos que aquilo não é sadio, não é salutar para o animal. Ele não tem essa consciência. Então, a pessoa tola, a pessoa insensata é aquela pessoa que ela vai sempre cometer o mesmo erro e ela vai ficar num looping disso. E ela vai errar e ela vai voltar ao próprio erro. Então, é um problema sério. Não seja uma pessoa tola, não seja uma pessoa que erra e volta ao seu próprio erro. O versículo 12 já nos diz: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. É incrível isso, porque esse versículo ele nos mostra que se você se julga sábio demais, significa que você já não é. Então, consequentemente, isso pode ser danoso para você, porque você vai achar que você está no seu limite. Eu costumo falar para muitas pessoas que estão ao meu redor, eu gosto de estar perto de pessoas muito mais inteligentes do que eu, para que eu não me ache superior, consiga me colocar no meu lugar, mas eu sempre tenho algo a aprender. Eu não gosto de estar perto de pessoas onde elas me enxergam como um nível máximo de sabedoria, porque no final das contas aquilo pode tentar alcançar o meu coração e me fazer sentir soberbo e consequentemente pode me deixar estagnado.
Então, é importante que você esteja perto de pessoas sábias e nunca se julgue o mais sábio, nunca ache que você não tem o que aprender. A Bíblia nos mostra aqui que o insensato, que é o que ela falou todos esses versículos anteriores, tem mais chance na vida do que você que se julga o sabichão, o nível máximo. Eu termino aqui os nossos versículos do dia e eu li, como sempre, na versão NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia. Eu peço para você que curta o vídeo, que compartilhe com outras pessoas, para que a sabedoria milenar alcance mais pessoas e a palavra de Deus chegue às pessoas de uma maneira diferente, para que elas enxerguem a sabedoria, que é atemporal. E comenta no nosso vídeo aí o que você achou de mais interessante nesses versículos e capítulos e versículos que você acha interessante a gente estudar aqui e analisar de uma forma mais minuciosa. Eu termino o nosso vídeo, como de sempre, com uma oração para que essa palavra esteja no nosso coração. Senhor Deus eterno Pai, eu te agradeço de todo o meu coração por ter a tua palavra, por ainda poder ler a tua palavra, porque o Senhor me dá o conhecimento e o Senhor me faz uma pessoa melhor através da leitura bíblica. Eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que esteve conosco nesses minutos de vídeo, Pai, nesses minutos de leitura bíblica, de conhecimento vindos dos céus, Pai. Que essas pessoas, Pai, possam realmente receber dessa sabedoria milenar, que a palavra do Senhor entre no nosso coração e faça morada, e nos faça pessoas melhores, e que nós possamos propagar a Tua palavra ao mundo, Pai, para que o mundo esteja cada vez mais brando, mais cheio de sabedoria, Pai, mais cheio de como lidar uns com os outros, para que possa reduzir os problemas e aumente o amor e a comunhão. Senhor, eu te agradeço por mais este vídeo. Eu ligo essa oração nos céus e na terra e selo com teu poderoso sangue, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus.